Bem-vindos, bem-vindos. Mais um vídeo destinado a mestres de Reiki, mas que outros reikianos também podem assistir e conhecer, não há problema algum. Conteúdo sempre interessante, conhecimento sempre interessante. Os símbolos na iniciação, certo? Cada sistema tem seu grupo de símbolos, alguns são para uso nas aplicações, no dia a dia, outros são mais específicos para a iniciação, para o ritual, para o processo de iniciação. Tem pessoas que misturam tudo, usam todos eles indiferente e inventam múltiplos usos. É a criatividade de cada um, a gente respeita. Mas a minha orientação é que existem realmente um grupo de símbolos para aplicação, para uso diário, para uso normal, e existem alguns símbolos que são específicos para a iniciação. Não é uma questão de serem mais poderosos, mais fortes, mais intensos, secretos, não. É que o uso deles, a aplicação deles, se encaixa muito mais numa iniciação do que nas aplicações ou nos envios que a gente faz. Então, dentro do Reiki Usui, e aí vamos limitar um pouquinho ao Reiki Usui, porque outros sistemas têm outras dinâmicas, têm outros rituais, às vezes até um pouco mais complexos, mais cheios de detalhes, Então vamos restringir um pouquinho o Reiki Usui. No primeiro momento, os símbolos são colocados nas mãos do mestre. Então tem dois símbolos que o mestre coloca numa mão e na outra. Você aplica Reiki com as duas mãos, você envia Reiki com as duas mãos, você trabalha a energia da iniciação com as duas mãos, então você coloca os símbolos nas duas mãos. Esses símbolos, esse ritual, esse processo todo, quem faz o mestrado comigo recebe um resuminho, um passo a passo da iniciação com todas essas etapas. Essa já é uma informação que eu não vou colocar disponível para o público em geral. Acho que é uma coisa um pouquinho mais restrita para os mestres mesmo. Legal. Então a primeira etapa é essa, o mestre colocar nas mãos. Em geral a gente traça os símbolos do Reiki Usui, e empurra ele para as mãos. Algumas vezes se dá 3 toquezinhos, O número 3 é bem simbólico, nós vivemos na terceira dimensão, nós vivemos no mundo material, com 3 dimensões, então se toca para se trazer, para se colocar o símbolo bem material, o mais próximo possível do material, e grudado na mão do mestre, que vai depois proceder à iniciação. Então esse é o primeiro ponto, o primeiro aspecto. Embora alguns mestres recomendam só numa mão, só na mão dominante, tudo bem, são visões diferentes. Eu sigo essa minha percepção. O Reiki flui por ambas as mãos, e colocamos os símbolos em ambas as mãos. Depois dessa etapa, os símbolos são colocados na sala, ao redor, ao redor do iniciado ou ao redor da sala, certo? Então o mestre também vai traçá-los e vai empurrando eles, espalhando eles pela sala. Interessante que às vezes eles adquirem uma dinâmica própria, eles se movimentam, eles crescem, eles ficam circulando. Vai depender muito da sensibilidade do mestre, do momento, da necessidade. Coisas que a gente explica, coisas que a gente não explica. Mas é interessante de se observar, certo? Essa colocação dos símbolos no ambiente. Isso aí vai preparar o ambiente, Cada símbolo vai atuar dentro da sua área, vai trazer energia, vai trazer aquela vibração dele, vai ajudar a harmonizar, equilibrar a sala e preparar ela para o momento da iniciação. Tanto faz ser uma iniciação presencial ou à distância, isso é feito. Tanto faz se a iniciação é individual ou em grupo. Você prepara a sala uma vez. Você prepara as mãos também uma vez apenas. Certo? E fica tudo pronto para a sequência que você vai dar. Terceiro momento de uso dos símbolos. Terceiro momento é a colocação dos símbolos na aura da pessoa, na região da cabeça. Certo? Na região da cabeça. No coronário, na altura das têmporas aqui e na base da cabeça.
na iniciação de cura, ele não é colocado aqui na base, ele é colocado lá no chakra cardíaco, nas costas do iniciado. A iniciação de cura não forma reikiano, então ele tem esse pequeno detalhe. Então, o mestre vai traçar o símbolo acima da cabeça do iniciado, de preferência, né, sempre relembrando, as mãozinhas em concha, os dedinhos unidos, para que tudo flua como se fosse uma coisa só, fica mais adequado aproveitar toda essa estrutura energética. Então a gente traça, energiza um pouquinho ele e aí puxa. E quando puxa, a gente puxa com as duas mãos. As duas mãos aqui, as duas mãos aqui, as duas mãos aqui, ou as duas mãos lá no cardíaco, quando for a iniciação de cura. E a gente faz isso com todos os símbolos, seguindo o ritual. Né? Seguindo o ritual. Próximo momento é na frente do iniciado, onde os símbolos são colocados nas mãos. Certo? Normalmente a pessoa vai estar em gachô, com as mãos em oração, perto do centro cardíaco, ou pode estar com as mãos no joelho, pode estar com as mãos no colo, né? Na guarda da cadeira. Às vezes a gente entra num estado um pouquinho alterado de consciência, a consciência se expande, a energia se expande, e a gente não consegue ficar com a mão assim, a gente solta. Então o mestre pega nas suas mãos, né? A gente diz que abre como um livro, porque abre assim, e coloca os símbolos nas mãos do iniciado. De novo, usamos as duas mãos, então coloca-se os símbolos numa mão e os símbolos na outra mão. Cada nível com seus símbolos, colocando em ambas as mãos do iniciado. Essa é a minha recomendação. Tem mestres que preferem colocar apenas na mão dominante. Eu não gosto dessa prática. Não gosto dessa prática. Eu prefiro colocar nas duas mãos indistintamente. Você vai aplicar Reiki com as duas. Mas vai de mestre para mestre, de orientação para orientação, e a gente respeita essas pequenas diferenças. Legal. Então, esses são os pontos de colocação dos símbolos, né, de uso dos símbolos nas iniciações. Ambiente, na cabeça, nas mãos do mestre, no ambiente, na cabeça e nas mãos do iniciado. 4 pontos de colocação dos símbolos. Interessante a gente observar também que os símbolos não ficam ali eternamente, né? Para sempre. É claro que não. Eles ficam no momento da iniciação, se alongam um pouquinho mais, dependendo do quanto foram energizados, dependendo de quão rápido o aluno usou aquela energia, absorveu aquela energia. Então eles ficam um período ali. Depois eles se dissolvem. Certo? Os símbolos não ficam para sempre na mão do iniciado, nem na do mestre. Até porque cada nova iniciação a gente tem que fazer nas mãos, no ambiente. Né? Então eles ficam ali algum tempo, trazem a energia, atuam no nosso sistema de energia como um todo, cada um com a sua particularidade. Né? Shokurei físico e energético, Seiriki emocional, Honsha Seishonen mental, e Daikomyu tradicional espiritual. Então contemplam todos os aspectos do ser humano. Ficam na nossa aura por algum tempo, cumprem a função e depois se dissolvem. Certo? Então esse é um aspecto bem interessante. Outro ponto importante que a gente pode mencionar também é que o mestre precisa fazer esse processo, traçar esses símbolos com muita atenção, com muita paciência, com muito carinho, porque no momento de traçar e colocar eles, né, seja nas mãos, no ambiente ou na aura do aluno, eles podem truncar, o mestre pode esquecer o símbolo, pode trocar o nome, e isso tudo representa, sinaliza para a gente algum problema na área de atuação. Certo? Que o aluno está com alguma dificuldade em aceitar aquela energia, em receber aquela vibração. Então, por exemplo, se você vai traçar o Seireki e você começa e dá um branco, ou você está traçando e fala Shokurei, é porque o aluno, na área de atuação do Seireki, que é emocional, ele está com algum bloqueio, ele está com alguma dificuldade, com algum conflito. Então os símbolos são muito interessantes nesse momento de preparação, né, para o aluno receber, o mestre ficar atento e notar
o que está acontecendo. Quando o símbolo trunca, quando a gente troca o nome, quando a gente esquece se, puxa, será que eu tracei o símbolo ou não? Dá uma dúvida cruel em alguns momentos. Não tem problema. Volta, traça o símbolo de novo, com mais atenção, energiza ele com bastante carinho e segue o procedimento que está lá, né? No momento do ritual, onde esteja colocando. Certo? Isso tudo depois pode ser compartilhado com o aluno para que ele entenda, para que ele perceba um pouco mais o que está acontecendo, para que ele veja que dificuldade realmente ele tem, ou dificuldade que ele não está percebendo. E também a gente orienta o aluno para quê? Para que ele trabalhe com o símbolo depois. Certo? Trace bastante, desenhe bastante, verbalize bastante, desenhe bastante o símbolo, para que aquele bloqueio que surgiu ali, que sinalizou aquela dificuldade, seja trabalhada e seja também dissolvida. Então a participação ativa do reikiano, ela é fundamental no processo, muito importante. E o mestre pode perceber isso, né? No momento que ele está usando, certo? E comunicar depois. A gente faz anotações mentais para depois compartilhar com o aluno. E o aluno também pode sentir, né? Pode perceber, olha, mestre, eu notei alguma coisa assim que me veio esse reiki na cabeça e eu fiquei com ele muito intenso, muito presente ali, não sei o que houve. Ele estava atuando realmente no aspecto emocional e havia algum conflito interno, havia alguma resistência, havia algum bloqueio que estava sendo trabalhado e dissolvido. Então o aluno também pode ter esse tipo de percepção. É claro, se ele estudou um pouquinho, né, o material, se ele pesquisou um pouquinho o material antes, porque às vezes a pessoa chega muito sem informação, muito crua, como a gente diz, né? Aí não sabe nada e vai ter alguma vivência, vai dizer que sentiu, ouviu alguma coisa, mas sempre um pouco distorcida, um pouco prejudicada pela falta de informação. Mas como normalmente a iniciação ela tem como antecessor a teoria, então o mestre já vai ter passado os símbolos e essa percepção. E a partir dali ele já começa a trabalhar com o reikiano, ajudando, né, a gente a se conhecer mais, se trabalhar mais, crescer. Certo? Então era isso, pessoal, sobre os símbolos, né, nas iniciações, nas sintonizações. Gratidão. Gratidão que está chegando o avião aí, ó. Está fazendo barulho.